Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está iniciando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Lembrando que toda segunda-feira eu coloco aí no meu canal uma aula de bibliologia, sempre na sequência, tá bom? Terça, teologia sistemática, quarta, história dos hebreus, quinta, história da igreja e sexta-feira, apologética. Então vamos trabalhar? Chega de moleza. Matéria de hoje, história dos hebreus. Veja, nós paramos na aula passada. Se você perdeu a aula, é só buscar aí o vídeo de história dos hebreus anterior, que você vai ver que nós paramos na conclusão do livro de Gênesis. O livro de Gênesis termina falando da morte de José. José estava no Egito com todos os seus familiares e ele morre. Isto está no último capítulo de Gênesis. Você já deve ter decorado. Gênesis tem 50 capítulos. E o último assunto é a morte de José. Ele morreu com 110 anos. Se você quiser, também pode assistir o filme sobre José no Egito. É um filme muito legal, vale a pena. A dona de casa aí pode fazer um bolão de café, estourar uma pipoca, um lanchinho, um cachorro quente aí para a criançada e todo mundo assistindo o filme. Agora é importante ler a Bíblia antes, porque daí dá para ver se tem alguma contradição, alguma coisa diferente da palavra de Deus no filme. Mas é muito legal. Com o filme você vai aprender sobre os costumes da época, a língua da época, a alimentação, enfim, toda a questão cultural daquele período. É muito legal, eu já assisti, vale a pena, tá bom? Bom, quando termina o livro de Gênesis, nós vamos para o Êxodo. Êxodo significa saída. Você já viu falar êxodo rural? As pessoas estão deixando o campo para vir para a cidade. Então, êxodo significa saída. Mas que saída? Saída do povo do Egito para a terra prometida, para a terra de Canaã. E agora entra uma pessoa muito importante da Bíblia, Moisés. Moisés, você já viu falar de Moisés, já viu falar do filme Os 10 Mandamentos, outro filme que vale a pena assistir também, a família, a criançada, a vovó pode pegar aí, vir na TV aí, baixa esse filme aí, assiste com toda a família, todo mundo curtindo esse filme muito legal sobre os 10 mandamentos. Muito bem. Agora, veja bem, dois homens, tirando Jesus, é claro, tirando Jesus, não tem nem comparação, estou falando homens, pecadores, dois homens que Deus mais usou na Bíblia para escrever, dois homens no Antigo Testamento, Moisés. A Bíblia diz em Atos capítulo 7, vou até ler para você, Atos capítulo 7, versículo 22, nós encontramos em Atos capítulo 7 o discurso de Estevão. E no versículo 22 ele diz, e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Ora, o Egito era uma potência. Assim como os Estados Unidos hoje está para o mundo, era o Egito para as nações na época. Então, a Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Então podemos dizer que ele era um cientista, um homem estudioso, grande conhecedor, poderoso em palavras. E o outro homem é no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo, doutor Paulo, formado aos pés do rabino Gamaliel, homem conhecedor, cidadão romano, conhecia filosofia. Veja, e Deus usou poderosamente. E eu fico triste quando encontro algum crente que diz ser pecado estudar a Bíblia. Eu fico triste porque essa pessoa é falta de conhecimento. Falta de conhecimento uma pessoa falar isso aí. Porque veja Moisés como foi usado poderosamente. Então você que está me assistindo, precisamos estudar. Se quisermos mudar o nosso país,
mudar o nosso país para melhor, precisamos estudar. É no somatório do conhecimento de toda a nação que traz a prosperidade. Não é um passe de mágica, não. Como até vi alguns líderes aí dizendo, como se fosse uma mágica para a pessoa prosperar. Não. A prosperidade vem com muita dedicação, com trabalho e estudo. Pode analisar os países que prosperaram. Mesma coisa, o crente quer ser usado poderosamente por Deus, precisa estudar a Bíblia. Não tem outra alternativa. Tá bom? Então, Moisés era poderoso em palavras. E nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 partes. Aliás, analisando aqui a mensagem, o discurso de Estevão, nós dividimos em 3 partes, em 3 etapas a vida de Moisés. Ele ficou, olha aí na tua tela, ele ficou 40 anos no palácio sendo treinado para ser faraó. Treinado para ser faraó, para um dia assumir. Veja que os primeiros anos da vida dele, ele ficou aos cuidados da sua mãe, de Joquebede. Olha que interessante, como a mãe de Moisés ensinou bem a palavra, as histórias, ensinou sobre o seu povo para o menino. Por quê? Ele ficou 40 anos no palácio, mas sabia da sua origem, conhecia o seu povo e tinha esse desejo de ajudar o seu povo. Então, mas ele ficou 40 anos no palácio. Eu digo isso como é importante as mães, os pais, né, ensinarem os filhos quando criança, ensinando historinhas da Bíblia, ensinando sobre Deus, sobre a palavra. Eu, por exemplo, sou fruto disso aí. Sempre encontrei minha mãe, meu pai lendo a palavra de Deus, obedecendo a Deus, orando. O que o seu filho, se você tem filhos, o que ele te encontra normalmente fazendo? Não, faz uma reflexão, tá bom? Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda depois de velho, não esquecerá dele. Tá vendo que coisa importante? Muito bem, então 40 anos Moisés passou no palácio. 40 anos ele ficou no deserto, na região dos Midianitas. Na próxima aula nós já vamos voltar para o mapinha de novo, para ver onde ficava Midian, onde Moisés passou esses 40 anos. E 40 anos ele ficou conduzindo o povo de Deus. Então nós dividimos a vida de Moisés, segundo a própria palavra de Deus, em 3 etapas, de 40 anos cada uma. 40 anos morando no palácio, habitando no palácio, sendo treinado para ser um dia, quem sabe, faraó. 40 anos no deserto, olha que interessante. E 40 anos conduzindo o povo também no deserto. Olha que coisa interessante. E Deus usou Moisés poderosamente. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos tecnicamente de Pentateuco, Penta 5, Teuco, rolo, o livro. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, que tem esse nome, Pentateuco, foram escritos por Moisés. Gênesis, que quer dizer começo, Êxodo, quer dizer saída, Levítico, o livro das leis, Números, o livro do censo, e Deuteronômio, repetição de tudo aquilo que foi aprendido, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos ver como isso, como isso aconteceu na vida de Moisés, ou seja, as 3 etapas da vida de Moisés. Nós vamos estudar na próxima aula, tá bom? Não vai perder a próxima aula. Oi, dá um likezinho aí, dá um joinha, um positivo.
Comenta com seus amigos, manda um WhatsApp falando, olha, tem um canal no YouTube que todo dia a gente aprende um pouquinho de teologia. Não precisa ser evangélico, não precisa, basta saber ler e escrever. E se não souber, não souber ler e escrever, aprende também, porque são vídeos, tá bom? Então divulgue aí, me ajude aí, ok? Agora, para adquirir o nosso material, porque eu faço um resumo aqui só do ponto. Eu vou ministrar, se Deus quiser, todos os tópicos, mas resumido, porque o material na íntegra você encontra nesses módulos, que são livros, como este que eu tenho em minhas mãos. Do básico são 5. As atividades, os exercícios estão aqui dentro para você responder. Respondendo, enviando para a gente. O envio pode ser por e-mail, pode ser pelo correio, pode ser escrito à mão, não tem problema, pode ser digitado, enviando para a gente as atividades dos 5 módulos, recebe diploma com validade interdenominacional. Olha que legal, independente do seu grupo religioso, até mesmo se não tiver uma religião, estudando, recebe o diploma. E o histórico escolar das matérias, as 20 matérias, tá bom? Então, visita o site, é o www.icp.com.br. Lá tem todos os detalhes dos nossos cursos, também tem da Bíblia Apologética. Faça uma visitinha lá, vale a pena, tem muito material lá para você pesquisar. Agora, se quiser adquirir o curso com super desconto, que chega até 50%, aí envie um e-mail para mim no teologia@icp.com.br, teologia@icp.com.br, ou pelo WhatsApp 21 986 22 3266. Bom, 21 986 22 3266. Envia lá que vai receber um super desconto, ok? Tô indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.